Quando foi? Quando foi que você se calou ao ponto de perder a própria voz? E no meio do silêncio, também perdeu a si mesmo de vista. Começou a dar atenção demais aos outros, tentando caber, tentando ser aceita e, sem perceber, deixou de ser quem era. Quando foi? Quando foi que você deixou que todos decidissem por você e agora já não existe mais você aí dentro, só os outros? Quando será? Quando será que suas palavras voltarão a despertar gargalhadas e admiração? Quando o brilho dos seus olhos voltará a iluminar o seu rosto e todos ao seu redor? Ei, você ainda está aí? Ei, eu estou falando com você. Chegou a hora de ser resgatada, de voltar a ser quem você nasceu para ser, de cumprir os planos de Deus na sua vida. Porque Ele te fez grande. Foi você que se encolheu para caber onde não deveria. Então, tome posse de quem você realmente é. Bem-vindas ao Sempre Elas com a Lê. Vamos dar início ao nosso programa e à nossa roda de conversa com essas duas participantes queridíssimas, a Luana, nossa anfitriã da Rede Ballroom, hoje na Barra Olímpica. E a nossa queridíssima Lu Rufino. Se apresenta pra gente esse currículo vasto aí. Eu estou muito satisfeita de estar aqui. Parabéns, Luana, sua casa é lindíssima. Nesse programa dessa mulher que, como eu já disse, né? Só vem aqui as mulheres que deram certo. Você me chamar para fazer parte desse programa, eu fico com aquela sensação, aquela emoção, eu dei certo. Então, muito obrigada. Eu sou a Lu Rufino, sou uma mulher negra, de pele clara, estou com um vestido branco estampado com prata e azul, estou com um sapato de salto alto, estou na cadeira de rodas, porque eu represento o empoderamento das mulheres com deficiência. E quando eu recebi esse convite, foi para poder dizer para as pessoas, né, que a gente percebe que as pessoas vivem numa zona de acomodação muito grande, onde acha que há dificuldade. A cadeira de rodas não me limitou para ser uma bacharel em Direito, especializada em Direito da Mulher e da Pessoa com Deficiência. Também fiz Psicologia, me formei em Psicanálise Clínica, sou neuropsicopedagoga. Atualmente eu estou no Conselho de Empreendedorismo do Governo do Estado, sou vice-presidente do Conselho de Cultura e faço parte do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. E espero em Deus ter forças para poder alcançar muitos outros objetivos, porque o limite de uma pessoa não está numa deficiência, o limite de uma pessoa está nos seus sonhos. E sonhos eu acho que é o que mais nós temos aqui, né? Eu não falei que o currículo dela era vasto, então ela que tinha que se apresentar, né? Não ia conseguir falar tudo que essa mulher representa, né? E muito obrigada, eu me sinto muito honrada em receber você, mas ela não falou um outro título que ela tem também, ela não falou o título. Ela é uma comendadora, né? Eu recebi o título de comendadora representando Chiquinha Gonzaga, que era uma mulher que estava à frente de seu tempo, e recebi também a medalha Pedro Ernesto, que é a maior honraria que um cidadão do Rio de Janeiro pode receber, representando, eu acho que não só a pessoa com deficiência, mas a resistência, a luta, né? Eu nunca me limitei, a cadeira nunca me limitou, eu sempre usei como carruagem, sabe? Sim. Sempre... Descansar para falar mais, para vivenciar mais. Gente, eu nem fico cansada, eu fico o tempo todo aqui, e aí dá para viver mais, dá intensamente. dá até, né? E assim, você falou da Chiquinha Gonzaga, e eu assisti o filme, né, aquela série que passou, e eu sei, há muitos anos, eu sempre venho falando, se eu fosse da época dela, eu seria igualzinha a ela. Quando eu assisti o filme, assim, me impactou muito, né, a história dela. É uma mulher também à frente do tempo, e uma mulher, né, que não teve medo e também venceu e chegou, né, usou o talento dela, né? Ela soube realmente aproveitar o talento dela, né? E hoje a gente vai falar muito aqui sobre isso, né? Sobre talento, sobre a busca da identidade. E eu fico muito grata, né? Eu acho que a palavra certa é essa, gratidão por
de você ter aberto as portas. Quando eu criei esse projeto, eu criei um projeto que realmente o intuito é que as pessoas abram as portas para que a gente entre. A gente encontra muita porta fechada. Mas quando eu encontro a porta fechada, não é que é porque Deus não quer abrir essa porta. Hoje eu entendo, estou começando a entender que as portas elas não se abrem porque não são planos de Deus na minha vida. Então, assim, a minha palavra para você é gratidão. Agradecer a você por ter aberto as portas, agradecer a Deus também por ter colocado você, né, na minha vida e você ter apostado também nesse projeto que você nem sabia bem o que era, né? E assim, é uma honra receber esse projeto grandioso na minha casa de festa. Esse projeto que desperta mulheres, que inspira mulheres. Todas nós aqui fomos despertadas em algum momento e o quanto isso é importante e positivo para as outras, né? E dependendo de onde nós estamos, a gente consegue abrir portas para outras, né? Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente pode contribuir, edificar outras mulheres. E esse projeto, ele tem tudo a ver comigo, ele tem tudo a ver que um dia eu comecei a entender de outras mulheres que estavam abrindo portas para outras, e eu pensei, eu também quero ser uma dessas, porque a gente está indo contrário à sociedade. Enquanto a sociedade está querendo colocar a mulher dentro de casa, está querendo empurrar todo mundo de volta para o tanque, para o fogão, depois que a gente avançou, que a gente mostrou a nossa capacidade, que a gente vem remunerando os nossos talentos, nossas habilidades, agora a gente tem recebido muita gente aí, inclusive mulheres contrárias a outras mulheres que estão nessa luta, nessa jornada. Eu sempre foco até agora, eu estou focando no que Deus está pensando para a minha vida. Isso, assim, eu acho que é o primordial. Porque se a gente começar a entrar no jogo da competição, a gente se afasta do nosso objetivo e da nossa missão. Mas você sabe que essa competição, ela acaba sendo uma consequência social da diminuída possibilidade e oportunidade que as mulheres têm. Então, se, por exemplo, você já tem pouca oportunidade, a mulher acaba olhando a outra como rival, só vai ter espaço para uma aqui, então eu vou virar competição. E quem ganha? E quem ganha na competição? Não, e que quem ganha? É terrível. Porque isso. Não é competição. Não é competição. Quem vence? Quem vence é quem realmente tem um propósito que Deus traçou para a nossa vida. Quem está no propósito. Quem não está no propósito, quantas pessoas, quando eu comecei com maquiagem e penteado, nem tão mais. Eu fui uma das primeiras, 13 anos atrás, nem existia maquiagem. Quando você fala disso, é muito importante deixar, né, claro, o que a psicanálise fala dessa competição de mulheres. Né? Porque, na verdade, mulheres feridas ferem outras. Sim. E mulheres emancipadas transformam vidas. Então, quando a gente precisa entender que nessa competição, na verdade, são mulheres que ainda não estão com a sua estima no seu ponto de equilíbrio. Sim. E que ainda não estão se sentindo segura e que para elas conseguirem alcançar aquele patamar, ela acha que ela precisa menosprezar outras. E isso só acontece, infelizmente ainda, com mulheres que não encontraram o seu ponto de equilíbrio, mulheres que não têm o conhecimento sobre quem ela é. Identidade. Identidade. É como a Lu falou, ela falou um ponto muito importante, quem está ferida acaba ferindo sem saber, mas quem está curada, essa cura. Então será que quem está curada sai fora? Porque é isso que eu faço. Você não quer se ferir e a gente não quer, como a gente estava falando... É porque assim, eu hoje, o que acontece, só para assim, você entender, eu me conecto hoje, quando eu chego em um lugar, eu já chego assim, Senhor, que eu possa conhecer pessoas que realmente vão acrescentar na minha vida. Eu sempre faço essa oração, todo lugar que eu vou hoje. E é tão estranho não, é tão de Deus, né? Eu não falo é tão estranho, é tão de Deus, porque eu acabo ficando no meu canto e as pessoas vêm uma ou duas e aquelas pessoas acrescentam tanto na minha vida.
E assim, é isso, eu acho que hoje, eu com minha idade, né, meus 53 anos, eu estou aprendendo a me conectar com pessoas que realmente Deus coloca no meu caminho e que realmente vão me acrescentar, sabe? Quando eu vejo que é um ambiente, como eu te falei, assim, não é, eu acho que nem é pela minha cicatriz, não é pela minha dor, é realmente que eu vejo que ali é um terreno seco, é um deserto que não vai jorrar água de vida, sabe? Não vai me trazer nenhum benefício. Então, eu realmente já, naturalmente, eu já não tenho vontade. Eu vejo a Alê uma mulher muito inteligente e que quer voar com águias. Por isso que você sai daquele ambiente que você sabe que não vai sair nada bom dali, sabe? Tanto que, assim, desculpe a falsa modéstia, olha as mulheres que você trouxe para entrevistar. Você não tem problema em estar com mulheres grandes. Sim. Sim, verdade. E quando você percebe que aquelas verdade. mulheres que estão ali não têm o que acrescentar. Sim. E aí aqui se torna um ambiente pequeno, porque águia voa com águia. E é muito bom Fechado. a gente estar, né, nessa roda de conversa, porque uma acaba fortalecendo a outra. A sua vitória, para mim, uma mulher bem resolvida, né, e apesar de ser uma mulher que a sociedade vê como marginalizada, para mim é uma vitória pessoal. Eu tenho orgulho de falar da mulher que você é. Ah, que Tenho bom. orgulho de ter uma de amiga você falar de mim. empresária, né? E sabe o que acontece? Isso é bom pra gente. Lu, o que acontece, o que eu observo muito, e isso é uma pauta que eu vou colocar aqui, que a gente nem tinha falado, é a respeito da identidade de cada um, mas eu sou uma pessoa que eu não sigo muitos padrões, só para você entender, eu não sigo muitos padrões impostos pela sociedade. Eu não sou uma pessoa errada, sou uma pessoa que sou corretíssima, honestíssima, mas eu gosto de rir, eu rio bastante, eu gosto de sorrir, eu gosto de falar besteira, você já viu que eu gosto de falar besteira. Eu não sou uma pessoa que sou certinha, disciplinada. Eu fujo os padrões da sociedade impostos. E eu costumo dizer que eu acho que eu devo corresponder aí 20% do que existe na sociedade. A forma como eu sou, como Deus me criou. Eu acho que tem 20% de pessoas como eu. E pessoas como eu, que precisa estar explicando, que é altamente crítica, que foge padrões, elas confrontam muito com os 80%, porque 20% é assim, 80% não. E aí esses 80% rotulam. Muitas vezes, eu fui rotulada, né? Muitas vezes quiseram me botar o chapeuzinho de burro, só que eu não aceito, né? Porque graças a Deus, Deus me deu uma inteligência. Então, isso é uma coisa que me atrapalhou muito a minha vida inteira, porque Deus me fez diferente. Eu costumo falar que pessoas como eu tenho uma criatividade, porque, lógico, eu faço maquiagem, penteado, então eu sou pelo lado criativo, lado da arte. Então, eu costumo dizer que pessoas assim, elas são marginalizadas. Muitas são marginalizadas, muitas viram drogadas, muitas viram prostituta. E eu vou falar isso aqui bem claro mesmo, porque graças a Deus, minha mãe me levou para a igreja quando eu tinha 9 anos. E quando eu tinha 9 anos, eu comecei a entender quem era Deus, que Deus era tão bom para mim. E eu nunca fiz nada de errado, sabe? Eu nunca fui para o lado negro da força. Mas muitas vezes a pessoa, por você ser rotulada, você ser criticada, né? Porque a gente não aceita certas regras impostas, você acaba ficando rebelde, revoltada. Muito tempo eu fiquei rebelde, fiquei revoltada, mas mesmo sendo rebelde, revoltada, eu sempre fui muito correta, porque eu fui criada na igreja. Minha mãe me levou para a igreja. Então, muitas pessoas não têm a ideia que eu tive do que é Deus, do respeito, sabe? Da temência a Deus. Então, assim, colocar esse assunto aqui para vocês discutirem essa questão que a gente nem tinha comentado, mas eu acho que é importante discutir isso para pessoas como eu, que muitas vezes foi marginalizada e acabou não tendo um futuro como o meu. Graças a Deus eu tive um futuro muito brilhante. Você falou um ponto muito, muito importante, que é sobre a identidade, né? E a nossa identidade está lá no nosso manual. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador.
Então, por exemplo, se você for pegar o documento de identidade físico que a gente tem hoje em dia tem até digital, você vai ver a primeira coisa que tem na identidade é filiação. Então você precisa saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe, para você entender quem é você. E aí você acabou de falar isso. Em busca, por eu estar na igreja, eu comecei a me conhecer. E aí você começa a entender da sua identidade e entender que de uma maneira peculiar, de uma maneira diferente, mas você é amparada. E você, por ser imagem e semelhança do seu Criador, você tem Deus dentro de você. Tem um Deus dentro de você. Quando você está conectada a Ele, você é uma potência, você é capaz de muitas coisas. Agora, também, quando a gente está fora dele, aí fica esse buraco, porque a gente não tem esse preenchimento. E você vai ver que na Bíblia, e as coisas vão se encaixando muito bem, tudo na nossa vida que nos leva a cometer atos errados, que a gente vai tratar na Bíblia como pecado, é sempre uma distorção da nossa identidade. Sempre quando há uma confusão na minha identidade, eu acabo entrando no caminho que eu não deveria. O caminho, como você citou, da droga, da prostituição. Por quê? Porque há uma orfandade dentro de mim. Eu não me encaixo, eu não sei quem eu sou, eu não tenho a identidade. Então eu vou buscar nesse vazio, eu vou buscar um preenchimento e geralmente um prazer imediato. Um vício. Então isso, e quase sempre vai ter sim uma voz dentro de você falando: você, filha de Deus, olha para você, olha o Deus como Ele é. E sempre que houver essa voz dentro de você gerando confusão, você vai cair em caminhos errados, seja uma tristeza profunda, que às vezes não é atos ilícitos, mas uma tristeza, uma doença, uma depressão também são atos que te levam pela distorção da identidade. No meu caso, né, e no caso de várias pessoas que vivem, né, num ambiente onde não tem, assim, apesar da família ser maravilhosa e tal, mas existe alguns problemas familiares Que acabam te afastando. e acabam te afastando, porque assim, eu sempre soube que eu pertencia a Deus, sempre. Sempre. Quando eu chorava lá no quarto, que eu ficava encolhidinha, eu falava: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porra, sabe, eu sabia que eu estava errada, eu sabia que Deus estava olhando para mim. Tanto que eu falo para todo mundo, que me salvou foi que Deus sempre foi meu melhor amigo, do início ao fim. Eu sempre falei com Deus. Eu nunca falei com ninguém, eu nunca reclamei com ninguém, porque eu não gosto de reclamar com as pessoas, mas eu sempre reclamei com Deus, eu sempre chorei com Deus. Então Deus sempre foi meu melhor amigo. Então, assim, ali eu nunca deixei de pertencer, eu nunca deixei de ser dele. Só que o ambiente familiar também, as coisas que a gente vivencia, né, os problemas familiares, impedem também a gente de viver Deus na sua integridade também, na sua plenitude, sabe? E o que vocês estão dizendo, assim, me emociona muito, porque eu sempre tive, assim, muito contato, sempre, né, nasci e vivi dentro de uma família cristã, católica cristã. E quando as pessoas falavam das dificuldades que eu teria, né, que são muito menores do que as pessoas projetam para mim, eu sempre me lembrei, sempre tive força para ser a mulher que eu sou, porque eu ficava lembrando algumas coisas que eu lia, e uma frase da Bíblia que eu nunca consegui esquecer é: eu te escolhi, te chamei pelo seu nome. E aí, quando eu sei que Ele me escolheu e me chamou pelo meu nome, cara, eu tô muito segura onde eu tô. Antes do ventre da sua mãe. Antes de eu nascer, Ele já tinha me escolhido e falou: Lu Rufino, é você. Então, essa plenitude desse amor, eu acho que as pessoas falam assim: você nunca fica mal? Eu falo: cara, quem tem um Deus desse, que me deu tudo o que eu tenho, e que sabia que me colocar numa cadeira de rodas ia ser para mostrar para muitas outras pessoas que Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus me deu uma deficiência para me tirar da pobreza, sabe? E muita gente que tem tudo para ser feliz. Se fosse uma outra pessoa, de repente, ia questionar, né? Não, às vezes ia questionar, né? Ia ficar triste, não ia fazer mais nada. Mas como eu vou questionar se Ele me escolheu e me chamou pelo meu nome? Ô, Lu, o que você falou é lindo, sabe por quê? Porque a ciência explica a evolução da nossa espécie, que nós viemos do macaco. Como assim a gente veio do macaco? A gente foi escolhida.
a dedo, a Deus já chamava nosso nome, como você disse. Porque quando você parece só uma mera evolução, você não tem valor. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande para você, minha amiga, nesse programa, curar outras mulheres. Nossa, Exatamente. né? Nossa, para todas Curar, nós. né? Por todas nós, porque vocês estão envolvidas nesse grande projeto, né? Da gente trazer para essas pessoas, né, sobre a nossa identidade, como que foi a nossa busca pela nossa identidade. Eu estou passando aqui um pouquinho da minha luta. Porque eu tenho certeza né? que a mulher que está assistindo a gente agora, ela dá uma olhada, né, para a casa que ela tem, para a vida que você tem, para a vida que eu construí, apesar de ser uma mulher com deficiência, e deve imaginar, elas não têm problema. A vida delas é sem... Não, todas nós temos. Sim. Só que a gente tem uma força sobrenatural, que se chama Espírito Santo de Deus, que a gente se nutre disso. E aí eu fico tão feliz quando as pessoas falam assim, nossa, você nunca pediu a Deus para levantar dessa cadeira? Não, eu nunca pedi. Às vezes eu reclamo, eu falo, pô Deus, meu cabelo podia ser um pouquinho mais liso, meu nariz um pouquinho mais fino. Você sabia que eu pedi a Deus? Agora eu vou ter que contar a minha experiência aqui para todo mundo. Quando eu tenho um cabelo igual da Elba Ramalho, bem grandão, bem cheião. E há um tempo atrás, eu pedi a Deus, há muitos anos atrás, eu falei, Senhor, eu quero ter um cabelo liso. Por favor, me dá um cabelo liso. Deus não deu a inteligência a alguém para fazer a progressiva e hoje eu tenho cabelo liso? Então é isso. Deus ouviu as minhas orações. Em 2005, né, que criaram, foi isso? Ele ouviu. Então eu sempre falo isso, porque eu pedi a Deus. Eu pedi. E era impossível naquela época, não era? Era impossível alguém ter cabelo liso. Eu tenho muitas experiências lindas com Deus. A prova minha que eu passei no IBGE, a primeira questão, eu e meu marido só passamos porque Deus me deu a primeira questão. 5 minutos antes de fazer a prova escrita, eu peguei as apostilas que eu tinha e eu falei assim para o meu marido, não sei porquê, está parecendo que essa questão vai cair, vamos estudar? Era a primeira questão. Quando eu abri a prova, eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu comecei a chorar ali, eu já sabia que eu tinha passado. Mas nunca foi sorte, sempre foi Deus, Sempre né? foi Deus, isso aí. Resumindo. Nada é aleatório, é Deus. Nada. E vamos agora também assistir na nossa anfitriã, né? O nosso ensaio fotográfico, Foi né? maravilhoso. Com Cláudio Azevedo, fotógrafo de casamento, que Deixou não poderia. A gente linda. Gente, as fotos estão lindas. Vamos assistir? Roda o take. Olha essa foto, como ficou linda. Olha E o que só. vocês acharam? Captou a beleza, né? Eu acho que captou, assim, essa vontade de viver que a gente tem. Eu achei que a gente ficou linda. Cada foto é uma mais linda que a outra. E ele também tem um olhar diferente, né? Ele vai ensinando também, né? Sim, Como as poses. as mãos e como fazer, e realmente ficou um espetáculo. Eu sinceramente, eu escolhi o Cláudio, não foi à toa. E para quem vai casar, para quem quiser fazer um ensaio fotográfico, Cláudio Azevedo, eu super indico, acho esse fotógrafo assim perfeito. Eu sou muito criteriosa para a escolha de fotógrafo, porque eu trabalho com casamento há 12 anos. E também porque eu faço maquiagem e penteado. Então, quando eu faço maquiagem e penteado, se não tiver uma boa foto, a maquiagem nem aparece, não fica legal. Então eu acabei sendo muito exigente para a fotografia. Ele é detalhista, né? Ele é muito bom, as fotos estão lindíssimas e... Olha, eu acho que assim, a gente escolheu uma casa muito requintada, né? Maravilhosa. E a gente acaba trabalhando muito requinte e mostrando através desse programa, através de tudo isso que está acontecendo para outras mulheres, que a gente tem que ter vida com abundância. E que todas elas são merecedoras, sabe? Dificuldades todas nós vamos ter. Mas nós temos um Deus que se sobrepõe a qualquer dificuldade. Isso. E o mais bonito disso é dividir esse espaço com você e convidar outras mulheres para fazerem parte desse ciclo com a gente, desse chá. E ter mulheres tão fortes e tão guerreiras como vocês aqui ao meu lado, para mim, assim, só me enche de alegria e é um prazer enorme. E agora eu vou falar para vocês por onde andou a Lê. Essa semana eu fui visitar o projeto Nós do Crochê. Vamos assistir? O projeto fica ao lado da Vila Olímpica em São Conrado e reúne mulheres da Rocinha ensinando a arte do crochê como ferramenta de transformação. Na verdade, eu sou moradora de São Conrado, eu moro no condomínio em frente à Rocinha. E resolvi
fazer alguma coisa, agir. Comecei montando um grupo de doação de cesta básica, que existe até hoje. Fazem parte mais de 100 mulheres que doam todo mês uma ou mais cestas básicas. E nessas entregas foi que eu percebi que era uma mistura de sentimentos, né? Eu ficava muito feliz de saber que eu estava ajudando e que de fato estava ajudando, mas também muito angustiada. Você achou que, de repente, você podia fazer mais? Exato. Principalmente de trazer dignidade, de valorizar aquelas pessoas, delas se sentirem valorizadas. Eu acho que quando você trabalha e ganha e compra a sua própria comida, isso vai muito além da comida, né? Isso também traz dignidade para você. E era essa a minha intenção quando eu pensei em um curso de capacitação em crochê. Então eu falei, bom, eu posso organizar essa aula, eu posso sacudir aí, né? Entrou a Elô e a Soninha ensinando crochê e assim a gente foi levando, aí a gente foi evoluindo, tentando ajudar a vender, né? Porque também não adianta você ensinar um ofício, largar, ir embora, e aí depois, né? E você está há quantos anos nesse projeto? Já Fiquei emocionada. Eu choro à toa. Você está há quanto tempo nesse projeto? Ele existe desde 2019. Desde 2019, então já são 6 anos, né? 6 anos. Eu conheci, Você conheceu? eu fiz uma palestra sobre empoderamento, né? Lá nesse local, na época com a secretária E da é uma mulher. graça, né? A loja. É lindo. As né? roupas são lindas. Eu comprei uma roupa. E assim, super valoriza mulheres que vivem numa situação muito difícil, né? E que precisam realmente mostrar as suas capacidades. É lindo o projeto. Percebe? Ela tem atendimento médico, ela tem atendimento dentário, psicológico. E elas, é a Dani e a Elô. Elas fazem de tudo, sabe, para manter o projeto. E eu fiquei, assim, muito impactada. Pretendo até ir lá outras vezes, ajudar essas mulheres, a ensinar elas a maquiar, né? Porque eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que se cada um contribuir, né, para essas mulheres, eu penso em dar um curso de automaquiagem, ajudar como eu posso. E se você também quiser ajudar, contribuindo, seja financeiramente, tem cesta básica também, atendimento de médico, qualquer ajuda é bem-vinda. Comprar o produto que elas fazem, que é muito legal. E tem muitos produtos lindos, né? Foi o que me trouxe aqui, o meu talento. O meu talento me trouxe aqui para vocês. E assim como aconteceu comigo, essas mulheres aqui, ó, incríveis, hoje cada uma delas vive o seu propósito, a sua missão, a sua fé e são mulheres de sucesso. Eu quero agradecer a vocês e agora, né, a gente vai passar um momento tão esperado que é o nosso Chá das Estrelas. Vamos lá? Vamos lá? Vamos! Vem comigo!